E hoje está aqui nos nossos estúdios, aqui no Bom Dia Extremo Sul, candidato a deputado aqui no nosso estado, Santa Catarina, Samuel... Esqueci do sobrenome, tá vendo? Já errei o sobrenome, né? É Samuel Chang. Chang, tá vendo? Fiquei tão preocupado com o sobrenome, eu disse, meu Deus do céu. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Extremo Sul. Antes de mais nada, né? Para fazer o seguinte, como é de costume, os candidatos sempre falam, né? Do qual eu sei que você hoje está pré-candidato aí a deputado, né? Deputado federal. Federal, aqui por Santa Catarina, não é isso? Mas antes de mais nada, de a gente falar sobre esse assunto, a gente vai conversar um pouquinho sobre a tua história. Sim, claro. Porque é uma história um pouco atípica, né? Dos candidatos que a gente vê aqui na nossa região. Primeiro, por que razão? Os pais vieram da Coreia, né? Você é descendente coreano, né? Sim, meus pais vieram da Coreia e eles foram refugiados de guerra no começo e viram que não tinha uma perspectiva boa de morar lá. O país era um país pobre, aí eles optaram para vir para o Brasil. E pode falar, desculpa, te cortei. E além disso, assim, meu pai até serviu na Guerra do Vietnã, lutou contra os comunistas, ajudou os Estados Unidos e depois veio para o Brasil. Entendi. Então foi um recomeço aqui no país. Sim. E hoje, então, essa história te levou, no caso, no sentido a ter uma vida ativa no que se refere à política? Sim, atualmente sim. Eu vejo que a gente está tendo um problema de muita polarização, muita má informação, muitas pessoas não sendo instruídas do que realmente acontece, o que poderia realmente acontecer no Brasil. E é por causa disso que eu estou tentando, é por causa disso que atualmente sou candidato a deputado federal por Santa Catarina. Está sendo uma longa trajetória. Bem assim. E iniciativas importantes, né? Porque na maioria das vezes, eu acredito também que o público de casa já deve ter percebido que, na maior parte, alguns candidatos só começam a fazer alguma coisa quando está num período, né, da sua pré-candidatura ou, porventura, quando vence ali a eleição. Mas você é um pouquinho fora da curva, né, candidato? Porque você já vem tendo uma vida ativa nesse sentido, incluindo, até para a gente entender um pouco melhor, um processo que você realizou contra a Alesc, né? Sim. Explica um pouquinho melhor dessa história, o que levou o senhor a processar ali a Alesc. Primeiramente, eu sou nascido em Itajaí. Eu sou barriga verde, catarinense, peixeiro e meus pais me mandaram para os Estados Unidos muito cedo. Falaram que eu ia ter uma oportunidade de estudo melhor, estudei em escola integral. Eu trabalhei nos Estados Unidos, fiz faculdade lá, morei na Coreia, morei também na China e eu comecei a ver muitas coisas diferentes. Quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a acompanhar um pouquinho mais a política e ver como as coisas funcionam. E eu comecei a deparar que muitas coisas, assim, o progresso que alguns países têm lá fora poderia ser implementados aqui, mas por causa das nossas políticas, eu vejo que as coisas ficaram mais devagar, mais devagar, mais devagar. E eu comecei a ficar insatisfeito. Era uma pessoa totalmente reservada, não queria me expor, não queria expor minha família. Famílias orientais geralmente são bem calminhas. Justamente. Tem aquela questão da tradição, né? Da família mais reservadas, né? E daí o senhor partiu para o processo ali na Alesc no que se refere à questão de informação, né? Fornecida pela Assembleia. Um dos princípios da publicidade pública é a transparência. Aí qualquer cidadão pode... Você tem o direito de entrar no site da Alesc, ir lá, transparência, e procurar os dados de o que o deputado estadual gasta, como a casa gasta, como o Estado gasta o nosso dinheiro que a gente paga os impostos. E eu vi que você entrava num deputado, só mostrava o dia, a descrição, tipo hotel. Não, mas não fala assim, o nome do hotel, não fala a descrição completa e só falava o valor, não tinha nota fiscal. Então você começa assim a reparar, tem pessoas que gastaram em indenização de carro, R$ 7.800. Teve um deputado estadual que gastou, entre fevereiro desse ano até julho, ele gastou R$ 122 mil do catarinense. E eu questionei ele. E ele pegou, fugiu, me deu um tapinha nas costas e não quis me responder. Interessante. Mas aí eu comecei a processar a Alesc por falta de transparência, por falta de ter notas fiscais que nós temos que saber o que eles gastam para ter um Estado melhor.
Justamente isso. E a gente tem a lei da transparência justamente para isso, né? De Isso. deixar claro para o eleitor, para as pessoas, para os munícipes, o que está sendo feito com o dinheiro público, né? Sim. Então, nesse sentido, foi o que levou o senhor a processar a Alesc, vamos dizer, a falta de transparência, vamos dizer assim, nesse sentido? Só para ver, o mesmo deputado, ele fez assinaturas de revistas, em um ano ele gastou R$ 3.700. Quem é que assina tanta revista? Sim, o valor de R$ 3.000 para assinatura de revista. E não contando que ele ainda paga TV a cabo com R$ 100. Aí você vê, assim, o abuso. É uma pessoa que fala que ele presta o trabalho dele para a comunidade, ele quer ajudar as pessoas mais carentes, mas para mim ele é só um falastrão, porque ele fala um monte, mas na realidade é uma pessoa que torra o dinheiro do catarinense. Eu acho uma falta de respeito, não só para mim, mas para meus amigos, para os meus funcionários, para as pessoas que estão em necessidades nesse momento, as pessoas que não conseguem comprar uma cesta básica decente. E foi por causa disso que eu estou entrando nessa... E a Alesc, em algum momento, já respondeu o senhor sobre esses processos? Ainda não aguarda. Está esperando, então. Como qualquer processo. Entendi. Não, perfeito. E até nesse sentido, né, candidato, a gente sabe que não só na região aqui de Santa Catarina, mas no âmbito nacional, existe muito uma questão partidária. Sim. Né? As pessoas veem hoje só, no nosso país, basicamente fica a existência de direita e esquerda. Para o senhor, a direita e a esquerda hoje, no nosso país, na nossa região, virou uma religião? Eu acho que sim. Eu acho muito triste que teve casais que se separaram. Teve um voluntário meu que a mulher dele começou a apoiar o Lula e ele começou a apoiar mais a direita e eles se divorciaram. Eu já escutei relatos que os familiares entre pai, mãe e filho também tiveram que sair de casa. E é triste. Eu acho que a gente não deveria brigar por política. Eu acho que a gente está com uma tensão muito grande atualmente. E as pessoas que deveriam ser nossos líderes, nossos governantes, estão fazendo isso com a população. É muito triste. O lado da esquerda, do lado da direita, fazer as pessoas se brigarem, enquanto eles lá em cima estão se abraçando e gastando o nosso dinheiro. No caso, no sentido, a questão de conflitos políticos, né? Por exemplo, no âmbito nacional, a gente teve um caso, né, de uma festa de aniversário que acabou aí acidentando, agravando um falecimento por razões políticas. Aniversário de 50 anos, família. É triste, é? Bem triste. E na sua visão, né, deputado, nesse sentido, hoje, referente à questão partidária, vale realmente essa briga acirra ou cada um realmente tem que seguir o seu fluxo e o respeito, né, da união de cada pensamento? Como o senhor seguiria na sua trajetória política nesse sentido? Eu estou indo pelas minhas convicções. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem muito para melhorar o Brasil. A gente não pode esperar as coisas resolverem. Por exemplo, eu tenho um processo na minha cidade sobre a lei de psil, de barulho. E teve uma reunião de 5 horas que nada foi resolvido. E quem sofre é a população. Eu vejo que as brigas de partidos têm que acabar. A gente tem que realmente pensar na população para frente, para a gente melhorar. Eu penso nisso. Eu penso que a gente não pode pensar no partido, essas coisas, e pensar no bem real do que vai fazer melhorar a vida das pessoas, ter uma expectativa de vida melhor, a pessoa ter um futuro melhor. Que cada vez mais a gente vê jovens indo... O maior sonho dos jovens que eu converso na internet é: por que você ainda está no Brasil? Por que você não está nos Estados Unidos? E o sonho do jovem é ir para fora. Você vê pelos jogadores de futebol, todos só querem ir para a Europa. Por que a gente não tenta fazer o sonho dos nossos jovens, dos nossos pequenos, terem um sonho aqui no Brasil? Essa sua fala referente à questão, porque as pessoas têm essa questão de imaginar o futuro fora de onde está. E o senhor falou uma palavra muito importante, chamou um público muito importante, que é os jovens. Né? E nesse sentido, pesquisando um pouquinho sobre o senhor, eu percebi que o senhor tem uma vida muito ativa, né? No que se refere às redes sociais, que acaba se tornando até um pouco atípico, né, dos candidatos a deputado federal, estadual, presidente da República e assim por diante. O que levou o senhor para esse público e está tão ativo aí nas redes sociais? Eu não quero deixar o país ruim.
e as futuras gerações precisam de um país melhor. E eu usei as redes sociais para conversar com o público que vai tomar conta de mim, tomar conta de você. Então, eu quero... Aí o jeito mais fácil, e o jeito mais fácil de conversar com as pessoas, bater um papo e ter uma visão maior foi as redes sociais. E então, eu tenho muito convívio com jovens, até eu tenho muitos voluntários, a minha equipe quase toda tem metade da minha idade, mas é por causa disso que eu faço e as pessoas gostam. Eu tenho uma pegada mais jovem, Sim, entendi. Isso. Então, nesse caso, pelas redes sociais, o senhor consegue falar com esse público e esclarecer algumas dúvidas e que hoje, né, nessa atual eleição, teve bastante crescimento, em especial em Santa Catarina, né? Teve um crescimento muito importante no público eleitorado do Estado. Na sua visão, é importante crescer, movimentar e passar a informação para esse público. Sim, é muito importante, ainda mais como a gente está tendo essa polarização, as pessoas agora... Antigamente, minha mãe nem falava de política, ou a minha esposa não falava de política. Até minha filha já fala assim, um deputado faz isso, um prefeito faz isso. E minha filha só tem 6 anos. Aí eu ensino ela com Lego. É bem divertido. Então, já ensina a educação política desde bem jovem. E a gente tem que ter um pouquinho para aprender porque o Brasil não está andando muito para frente. Nesse sentido, é importante. Além disso, falando dos jovens, né? A gente conversando, a gente sabe que o estado hoje de Santa Catarina é uma das referências no que se refere à educação. Sim. É uma das referências. Mas um dos seus projetos é fazer a evolução da educação aqui no estado. Mas como isso funcionaria e o que o senhor acredita que deveria ser mudado? Eu acho que a gente deveria ter, principalmente, escolas integrais, uma parceria pública e privada também, que poderia ajudar na melhoria da infraestrutura. Eu já rodei algumas escolas, também conheço como é que é o sistema. E é muito ruim que algumas escolas, no final de semana, as quadras estão fechadas. As quadras poderiam ser usadas para o jovem não ficar na rua. Eu estudei em escola integral, então eu fiquei mais tempo na escola, não na rua. Então, para quem trabalha das 8 às 5 e tirar a tua criança e para ir para a creche ou para mandar para a avó, é uma coisa difícil. E você tendo a criança dentro de casa, assim, dentro de um espaço seguro, é melhor. E vai melhorar a pessoa, o capacitamento da pessoa de estudar mais. Entendi. E na sua visão, Santa Catarina tem essas condições? Tem a possibilidade. É uma coisa muito fácil de mudar. Espírito Santo, Pernambuco já fez isso também. Então, por que a gente não pode copiar o que está dando certo? Perfeito. E uma informação importante, porque a gente sabe, né? O senhor é empresário, vem aí da vida empresarial, e muito se tem a visão que quando a gente fala de empresário que quer estar no mundo político, ele não pensa no menos desfavorecido. Sim. Ele pensa na elite. Na sua visão, isso é fato, não é? Qual seria o seu diferencial como empresário e político dos demais? Meus pais são famílias de imigrantes. Minha mãe não tinha nenhum dinheiro, até ela morou num cortiço em São Paulo quando eles vieram para o Brasil. Meus pais sempre trabalharam de domingo a domingo, de manhã até madrugada. E eu vim desse aspecto, até que eu já dobrei roupa, trabalhava junto com a minha mãe na loja, já fui faxineiro, babá, sorveteiro, vendedor de carta, várias coisas, até que eu comecei a ser um profissional de TI, aí eu comecei a escalar a minha vida e depois eu comecei a trabalhar com roupa, no ramo têxtil. Mas em todo esse trajeto, eu tive que falar com pessoas, todo dia. Falo com meus funcionários, falo com pessoas que eu trabalho, ou meus parceiros. E eu vejo que eu sou só uma mera pessoa. Eu não posso pensar que eu sou um empresário. Então, se eu falo com qualquer pessoa, eu tenho que tratar a pessoa como igual. Então, os direitos que eu tenho, a outra pessoa também tem que ter. Eu acredito que dá para melhorar muito o Brasil, dá para melhorar muito as necessidades. Como eu falei, eu questionei um deputado que gasta horrores, que é a favor do trabalhador, mas está gastando dinheiro catarinense. Eu fui lá e ele pegou e saiu correndo. Então, a sua visão é
podemos dizer que sua visão é diferente dos candidatos que são empresários na questão política. Pensar, de fato, no contexto da base. Virar a pirâmide. Todos somos iguais. Um dia Jesus vai levar a gente e a gente não leva nada. A gente não leva carro, casa, emprego. O que as pessoas vão te lembrar vão ser pelas boas memórias ou pelas boas coisas que você fez. Nesse sentido. E hoje, candidato, uma reflexão para as pessoas que estão assistindo o senhor, está aí conectado na TV Sul-Catarinense, no que se refere às eleições especiais para esse ano, né? Candidato a deputado federal e deputado estadual, presidente da República e assim por diante. Qual a reflexão que o senhor deixa para os eleitores? Eu deixo que a gente está tendo um sério problema atualmente da polarização. Eu acho que a gente não deve brigar entre amigos e famílias, a gente tem que pensar numa melhora real do país. A gente poderia ter um país melhor, a gente tem terras continentais, população jovem, a gente tem uma bacia de água doce gigantesca, a gente tem uma costa linda, a gente não tem nenhum terremoto, nenhum desastre natural. Desculpa, aqui vocês têm um pouquinho de tornado também, desculpa pessoal. Mas assim, a gente pode melhorar, mas eu acho que o nosso maior desastre natural do Brasil é a corrupção. E assim, a burocracia, os altos impostos. E eu estou por isso. Eu não estou indo por causa que eu quero ser um político a vida inteira, um poder. Eu quero ir lá para cima para dar exemplo, para mostrar que política pode ser uma política normal, uma política mais atualizada, uma melhora para o país. A gente não precisa mais desses políticos que gastam o nosso dinheiro, mentem para a gente, dão falsas promessas. Eu sou uma pessoa que tem objetivos e eu gosto de terminar os objetivos rápidos e eu quero deixar um país melhor para futuras gerações dos meus filhos e de todo mundo. E é isso que eu deixo. Eu acho que a gente tem que estudar os nossos candidatos, não brigue em família e vamos melhorar. E o voto é muito importante, é uma eleição muito decisiva para todo mundo. Perfeito, então, candidato. Agradeço o senhor por ter prestado um pouquinho do seu tempo, por vir aqui nos nossos estúdios, esclarecer algumas dúvidas para os nossos que estão assistindo de casa. Desejo também sucesso nessa caminhada eleitoral. Posso só dar um... Claro, fica à vontade. Muito obrigado por me assistir. Meu nome é Samuel Chang, eu sou candidato a deputado federal por Santa Catarina. Sou Barriga Verde, nasci em Itajaí. E se vocês puderem me seguir nas minhas redes sociais, é Samuca Chang, SAMUCACHANG. Por favor, muito obrigado. Perfeito, então. Muito obrigado mais uma vez para candidato. Em seguida, o Bom Dia Extremo Sul volta com mais informações do que aconteceu nas últimas horas aqui na nossa região e tudo relacionado também ao estado de Santa Catarina. Uma informação importante, em especial também para as mulheres. Sabia que exercício físico pode prevenir diversas doenças? E claro, a gente vai ter também a nossa previsão do tempo. A gente volta em seguida.